Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! Paty, eu acho que a gente podia começar um pouquinho com as definições. Existe muita confusão, eu acho, sobre o que significa cada um dos nomes. Menopausa, climatério, perimenopausa. Na minha opinião, climatério tem uma conotação negativa, parece muito com a palavra cemitério, né? A gente tem que tirar isso da mentalidade feminina. Mas então, o que são essas fases da vida? Então, a definição de menopausa é um diagnóstico, é uma data. Menopausa significa a última menstruação. Então, é um diagnóstico retrospectivo, né? Ela teve a última menstruação, foi no dia 1º de julho de 2023. Após um ano, a gente sabe que aquela data foi a menopausa. Climatério é o período que acontece em torno dessa menopausa. O climatério abrange dos 40 aos 65 anos. E essa fase é uma fase que a mulher tem essas alterações e oscilações hormonais. A média da menopausa no Brasil, apesar da OMS, né, definir de 45 a 55, no Brasil é entre 48 e 51. E a gente tem dados de que, pela OMS, em 2030, daqui a 6 anos, nós vamos ter 1 bilhão de mulheres na menopausa, em uma população de 8 bilhões. A gente tem pego um público cada vez mais jovem, né? Com sinais, né, de sinais do climatério, né? Então, mulheres ali já com falência ovariana aos 34, 35 anos, mulheres entrando na menopausa aos 39, 40 anos, né? Paty, você tem visto também mais essas mulheres chegando? Como é que elas chegam para você? Quais são os sintomas que as mulheres deveriam começar a pensar, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está normal? Sim, cada vez mais as mulheres estão apresentando esses sintomas mais precocemente, né? E o que é que a gente precisa estar atenta? Muitos desses sinais e sintomas, eles são sutis e muitas vezes não são valorizados. É normal. Então, o que mais chega no consultório? Qual é a mulher que não chega com cansaço, redução de libido, né? Alteração do sono, irritabilidade, dificuldade de perder peso? Muitos desses já são sintomas que começam a nos chamar a atenção pela oscilação hormonal. Existem mais de 70 sintomas relacionados à menopausa, ao climatério. E nós, muitas vezes, nos atentamos apenas àquela questão clássica do fogacho e do ressecamento vaginal. Entendi. Né? Somente 80% vai ter. Sim. Mas muita gente não vai ter o fogacho e ela acha que não sentiu nada. Entendi. Mas quando você questiona esses outros sintomas, elas vão dizer, não, doutora, eu tô cansada. Declínio cognitivo, confusão mental, brain fog, que é a névoa mental. O paciente fica ali, tô falando, esqueci do que eu tô falando. E hoje em dia é associado muito ao estresse da vida moderna. Afinal de contas, gente, hoje em dia a gente está entrando ali na 5ª década de vida, né, que são os 40 anos, às vezes no nosso auge da carreira, da família, né, dos filhos e daquele movimento. E muitos desses sintomas, eles passam, né, despercebidos como sendo o estresse do dia a dia da mulher moderna. E muitas vezes não é só o estresse, né? Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional, ter sempre sua ginecologista anual, bianual, atualmente? Anual, por causa dessas questões, né? Sim. Porque assim, a gente ir para o ginecologista não é somente fazer o preventivo. O preventivo é uma parte ínfima, inclusive, menor. Isso. A gente quer saber ali da vida sexual daquela mulher, como ela está se protegendo, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, como é que está o humor. Como é que está a alimentação, o intestino, os hábitos de vida? Eu vi muito estudo correlacionando a menopausa com o declínio cognitivo e aparecimento de doenças como Alzheimer e demências, né? Isso estudos mais antigos, mas já tem essa correlação assim bem comprovada na comunidade científica. Porém, aí vamos para, né, nossa conversa de hoje. Os estudos mais recentes, eles têm correlacionado a baixa massa muscular, o componente muscular do corpo, seja mulher ou homem, com o declínio cognitivo. Então, estudo muito recente mostrando a massa do reto femoral, né? A massa muscular no reto femoral
A esse coxa. componente, exato, a coxa. gente, Quadríceps, massa do quadríceps. As pernotas. Com um benefício cognitivo. Então, eu questiono para minhas queridas ginecobstetras que estão aqui na mesa, se talvez essa correlação da menopausa com declínio cognitivo não seja muito mais relacionado ao declínio da massa muscular, que é componente da menopausa, com esses desfechos ruins. E talvez, se a gente fizer alguma coisa de atividade física ou alimentação mais voltado para essa massa magra, talvez não possa diminuir esses desfechos. O que é que vocês acham? Será que é um viés de estudo? Isso é importantíssimo. Duda, a questão da atividade física é muito importante. Você construir um banco de músculo, você vai estar prevenindo muitas coisas. A demência, o Alzheimer é uma delas. Então, o quadríceps, ele, por exemplo, é o músculo que tem mais receptor de insulina. Com a baixa do estrogênio, você tem uma resistência insulínica. E isso vai levar a várias complicações, dentre elas a demência, né, o Alzheimer. E quando você tem uma maior composição de massa magra, você realmente diminui esses fatores de risco. Então, por isso que para a menopausa, musculação, na verdade, para todo mundo, para toda mulher. Mas nessa fase, ela é muito mais importante por conta disso. E é importante enfatizar, gente, que assim, só comece. Os estudos falam que a melhor época de aquisição de músculos para a saúde futura é ali até os 28, 30 anos. Mas eu vou dar exemplo de minha mãe, que eu sempre falo aqui maravilhosa. Ela começou a fazer musculação esse ano, né? Depois de 70 anos. Mãe, eu não conto a sua idade, você sabe. Mas ela sempre fez atividade física, sempre fez um pilates. Eu falei, mãe, você precisa de musculação. E ela, de repente, está mais ativa, com menos dores. Ela carrega melhor os netos. Então, assim, gente, só comece, né? Puxa ferro é assim, ninguém gosta, né? A maioria não. Mas chegue lá, puxa ferro e vai embora, entendeu? Tá ótimo. Eu digo que, assim, a atividade física não é opcional. Isso. É inegociável. Eu queria que você falasse um pouco da terapia hormonal. Quais os benefícios? Então, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, eu gosto de falar para os meus pacientes que é a cereja do bolo. Antes de fazer a reposição, eu preciso modificar todos esses fatores que a gente aqui falou. Mas, para as pacientes, hoje em dia, sabe-se que o efeito da terapia de reposição hormonal, ele tem um efeito extremamente protetor. A mulher, a gente está muito preocupado só com os ovários na menopausa e a gente tem que olhar essa mulher. Cérebro, osso, sistema cardiovascular. Os estudos mostram o benefício da reposição hormonal para essas mulheres, tá? E prevenção dessas doenças e complicações. Ou seja, quando você não tem uma contraindicação, há sempre uma indicação para essa mulher. Entendi. Então, basicamente, todas as mulheres... Há quem diga que não existe menopausa sem sintoma. Porque muita gente acha que menopausa só passou quem teve o fogacho, os calorões, o ressecamento. Não. Todos esses sintomas que a gente falou antes fazem parte dessa oscilação hormonal. E essa queda do estrogênio tem repercussões sistêmicas para a mulher. E tem muita gente que pensa que a terapia de reposição hormonal está diretamente associada com câncer de mama em especial, infarto e tromboses, né, de uma forma geral. Essa correlação existe e em qual grau ou não é um erro metodológico? O que foi que aconteceu para chegar essa informação assim para a gente? Interessante, Duda, porque realmente nós passamos uma fase acreditando nisso. E isso se deu, essa cancerofobia, né, esse medo da reposição hormonal e ter câncer de mama, se deu após um estudo que aconteceu chamado WHI, Women's Health Initiative, e ele foi publicado em 2002. Esse foi um estudo que teve que ser interrompido após 5 anos, porque ele mostrou desfechos com aumento de risco de infarto, AVC e câncer de mama. Mas é um estudo que tem inúmeras críticas, tá? Foi um estudo que abordou uma população de mulheres entre 50 e 79 anos, muitas delas fora da janela de oportunidade, com fatores de risco. E tem essas críticas. Foi usado hormônios sintéticos nesse estudo. O estrogênio utilizado foi um estrogênio conjugado equino, derivado da urina de uma égua prenha, com a progesterona sintética. Então, e janela de oportunidade, para a gente colocar para o pessoal. A partir desse estudo, foi compreendido de que existe uma janela de oportunidade para o início de uma terapia hormonal. Né? Então, o que aconteceu nesse estudo, gente? As mulheres
de 50 a 79 anos, às vezes mulheres com mais de 10 anos de menopausa instalada começaram a usar o hormônio. Mulheres obesas, sedentárias, Tabagistas, né, sem uma avaliação cardiológica prévia e assim, fora da janela de oportunidade. Então, fala aí, Paty, que janela de oportunidade é essa? Então, geralmente, a gente considera uma janela de oportunidade adequada para esse início da reposição até os primeiros 10 anos pós essa menopausa. Por quê? Por que esse tempo? Porque é o tempo que eu vou ter maior benefício para essa mulher. Quando eu entro com a terapia de reposição após esse período, claro que não é 10 anos, tudo é individualizado, tá? Essa paciente ela tem que ser avaliada, os riscos cardíacos avaliados. Quando passa desse período, ela já tem um aumento de risco. São mulheres que muitas vezes têm placas de ateromatose, têm outras doenças e comorbidades, e às vezes, muitas vezes, essa reposição ela vai piorar algumas coisas. Então, eu digo assim, uma reposição, ela não é para todo mundo, né? Para quem merece. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!